Olá pessoal, eu sou o professor André. Na nossa aula de hoje nós iremos abordar o conceito de objetivo geral e objetivos específicos. Espero que vocês gostem. De iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, no nosso curso Construindo um Projeto de Pesquisa, na nossa segunda parte, na parte 2, nós iremos abordar alguns conceitos relativos à construção do objetivo geral e dos objetivos específicos. Tá? Recapitulando, na aula anterior, nós definimos os procedimentos para descrever o tema, o problema e a hipótese de uma possível pesquisa. Só recapitulando, na aula anterior, no nosso exercício prático, nós partimos do pressuposto que nós estávamos em uma sala do primeiro ano do ensino médio, em que os alunos estavam desmotivados e que eles usavam muito smartphone, né? E estavam com dificuldade de compreender o estudo de gráficos e funções. E na universidade, o professor apresentou o app GeoGebra para celular, né? Na construção de gráficos. Diante disso, na aula anterior, nós construímos o seguinte problema de pesquisa, né? Quais as contribuições do app para smartphone GeoGebra no ensino de gráficos e funções, né? E como hipótese, nós apresentamos que o uso do GeoGebra, né, diminui as dificuldades em compreender o estudo de gráficos de funções, bem como atua como motivador do interesse dos mesmos nas aulas de matemática. Recapitulando a aula anterior, nós vamos agora para a nossa aula de hoje, que versa sobre a construção dos objetivos da pesquisa. Tá? Com relação ao objetivo geral, né, em um projeto de pesquisa, eu trago uma reflexão que é fruto das minhas observações nesses muitos anos de bancas de TCCs, de monografias, enfim. Né? Muitas vezes os objetivos são os principais pontos de discussão e de sugestões de correções. Por quê? Porque os objetivos eles às vezes são muito amplos, ou às vezes não são tão específicos, ou você apresenta um objetivo, né, e o seu trabalho responde uma outra pergunta, né, um outro objetivo que não é aquele que você descreveu. Às vezes você apresenta um objetivo geral que ele está muito mais para um objetivo específico do que para um objetivo geral. Às vezes você tem até um objetivo geral bom, mas os seus objetivos específicos não ajudam a responder, a atingir o objetivo geral. Então, nesses muitos anos de práticas em bancas de TCCs, é muito comum que os objetivos do trabalho sejam pontos de discussão e sugestões de correções. Por isso a importância da gente trabalhar para construir bons objetivos gerais, né, tanto o objetivo geral quanto o específico. Para isso a gente precisa fazer algumas perguntas que eu lanço para vocês e eu espero que ao final dessa minha apresentação vocês consigam responder a essas perguntas e mais especificamente eu consiga fornecer a vocês o subsídio necessário para respondê-las. Né? A primeira diz o seguinte: quais verbos eu devo utilizar? Né? Quantos objetivos específicos devo ter? Né? Qual é a diferença básica entre um objetivo geral e um objetivo específico? Qual é a relação entre o objetivo geral e o problema de pesquisa? Né? Então, assim, por definição, o que é o objetivo geral? Então, o objetivo geral é o elemento do projeto ou do trabalho que resume e apresenta a ideia central do texto acadêmico produzido. Então, o objetivo geral é tão importante que ele ganha destaque e ele é apresentado sempre no resumo do trabalho, seja ele um artigo, um TCC, uma monografia, enfim. Né? Então, o objetivo geral nada mais é do que essa tentativa de resumir a ideia central do texto acadêmico produzido. Tá? O objetivo geral, na realidade, ele define a pretensão do pesquisador, ou seja, o que é que eu quero responder com essa minha pesquisa. Então, por ele definir a pretensão do pesquisador, né, com relação à sua investigação, ele inicia com um verbo
que ele pode ser classificado de 3 formas. Ou ele é um verbo conceitual, ou ele é um verbo procedimental, ou ele é um verbo atitudinal. Então, o primeiro passo para você definir e realizar, né, descrever um objetivo geral bom, né, de uma forma plausível, que seja compreensível a quem lê seu trabalho, é você entender que os verbos escolhidos eles só podem ser de 3 formas, ou conceituais, ou procedimentais, ou atitudinais. Quando eu digo os verbos, na realidade você vai ter um objetivo geral, então vai ser um verbo que você vai escolher. Eu quero que vocês entendam mais ou menos com exemplos o que cada um representa. Por exemplo, o que é um verbo conceitual? É um verbo que apresenta um conceito, ou seja, são exemplos de verbos conceituais: generalizar, compreender, entender, né? Procedimental, um verbo procedimental é aquele que descreve um procedimento, né? Então, esse aqui a gente usa verbo, né? Nós usamos verbos procedimentais geralmente em pesquisas aplicadas, né? Então, por exemplo, desenvolver, demonstrar, organizar. Então, são verbos procedimentais que podem ser utilizados como objetivo, no objetivo geral, né? E atitudinais são atitudes, né, mais relacionadas a valores. Então, por exemplo, contribuir, colaborar, valorizar. Então, esses verbos aqui atitudinais são os que menos aparecem nos trabalhos relacionados à educação matemática. Geralmente nós usamos verbos conceituais ou procedimentais, mas é importante frisar que os verbos com a relação atitudinal também fazem parte da construção de um objetivo geral, tá? Então, eu tenho uma orientação pela minha vivência, né? Isso não está escrito nem no livro do Gil, por exemplo, nem do Severino, que é o que eu uso para preparar a disciplina para vocês, mas foi uma espécie de macete, digamos assim, que eu criei ao longo da minha vivência como orientador ou como membro de bancas, que é para definir como construir um objetivo geral de uma forma simples e objetiva, né? Então, o que é que eu apresento? Então, primeira coisa, a gente parte do princípio, né, de que a gente já definiu o problema de pesquisa. Então, o objetivo geral ele está intimamente ligado ao problema de pesquisa, porque é a partir da pergunta que você vai responder o que é que você quer fazer no seu trabalho. Então, basicamente, do problema de pesquisa é que você constrói, né, o objetivo. Por que eu digo isso? Porque um bom objetivo ele precisa ser dividido em 3 partes. Né? Ele precisa ter o verbo escolhido, e esse verbo ele é muito importante. Né? Ele precisa ter a síntese do tema, problema e finalidade, ou seja, ele precisa ter parte daquela pergunta que motivou sua pesquisa, e ele precisa de uma delimitação espacial do estudo. Então, por exemplo, eu vou apresentar aqui para vocês. O nosso problema do exercício 1 da aula anterior foi criado da seguinte maneira: quais são as contribuições do app para smartphone GeoGebra no ensino de gráficos e funções? Então, a partir do problema, nós vamos construir o objetivo geral, que é dividido em 3 partes. Professor, rigorosamente a gente precisa seguir essa sua recomendação? Não, o nome já diz, recomendação. É uma forma que eu acho, né, interessante para se desenvolver um objetivo. Então, por exemplo, a primeira coisa é escolher o verbo. Eu vou escolher aqui o verbo compreender. Né? Então, qual é o meu objetivo geral? Compreender. Então, à luz de que problema? Quais são as contribuições do GeoGebra no ensino de gráficos e funções? Então, eu quero compreender as contribuições do uso do App GeoGebra no ensino de gráficos e funções. Agora, eu quero compreender isso aonde? Em que lugar? Em que local? Quais são os interessados? O grupo que eu quero intervir, digamos assim. E aí isso aqui é muito importante, porque muitos objetivos gerais não apresentam essa delimitação espacial, o que dificulta, principalmente em estudos de caso, né, o bom entendimento do objetivo geral. Por isso que eu coloquei aqui, delimitando. Né? Eu quero saber as contribuições do GeoGebra no estudo de gráficos e funções, né?
por parte de alunos do primeiro ano do ensino médio do IFP Campus Floriano. Pronto. Aqui eu apresentei um objetivo geral razoável. Compreender as contribuições, né, do uso do app GeoGebra no ensino de gráficos e funções por parte de alunos do primeiro ano do ensino médio do IFP Campus Floriano. O que foi que eu fiz? Defini que verbo eu quero, se é conceitual, atitudinal ou procedimental. Defini, fiz um resumo, uma síntese do tema e do problema e da finalidade do meu estudo. E, por fim, fiz a delimitação espacial do meu estudo. Então, vejam que, a partir do problema, nós construímos um objetivo geral, seguindo essa recomendação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse, digamos, macete para a construção do objetivo geral. Tá? Com relação aos objetivos específicos, professor, bem, de todas as definições sobre objetivos específicos, essa é a que eu mais gosto. Os objetivos específicos, na realidade, são proposições de ações mais restritas e direcionadas que definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Ou seja, os objetivos específicos são proposições, ou seja, são propostas de ações restritas e direcionadas, ou seja, bem definidas, né? Para que a gente construa etapas de trabalho, né? Com que intuito? Com o intuito de alcançar o objetivo geral, ou seja, de realizar, ao fim dessas etapas eu conseguir responder aquele problema, ou seja, atingir aquele objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles, por essa natureza, eles iniciam com um verbo, e esse verbo ele tem 3 funções. Ele pode ter uma função exploratória, uma função descritiva ou uma função explicativa. Tá ok? Geralmente, em trabalhos científicos a nível de graduação, nós usamos entre 3 e 5 objetivos específicos. Professor, está fechado, amarrado? Não. Você vai definir com o seu orientador, enfim, com o seu curso, com o que é que está sendo proposto, mas geralmente trabalhos científicos a níveis de graduação apresentam entre 3 e 5 objetivos específicos. Tá? Vou só citar aqui alguns. Por exemplo, se eu quero usar um objetivo específico, exploratório, eu posso usar conhecer, identificar, apresentar. Se tiver uma função descritiva, o que é que eu posso usar? Caracterizar, descrever, determinar. E se tem uma função explicativa, eu posso usar analisar, avaliar, verificar, enfim. Essa tabela vai estar disponível, né, na nossa turma do Classroom, tá? Para que vocês, quando forem fazer o trabalho, né, a tarefa de vocês, vocês possam estar pensando à luz desses exemplos de verbos, certo? Então, assim, outro macete, digamos assim, que foi fruto da minha experiência como orientador, como eu já expliquei para vocês, foi exatamente esse em que a pergunta-chave para você escrever os seus objetivos específicos se limita a você responder a esse questionamento. O que farei para desenvolver a pesquisa? Então, depois de definido o objetivo geral, você se pergunta, o que é que eu vou fazer para que eu desenvolva o meu trabalho? Bem, para se desenvolver um trabalho, geralmente eu divido ele em 3 fases, para ficar melhor compreensível, né, melhor compreendido por meus alunos. Então, eu tenho uma fase que eu chamo de análise da realidade, ou seja, é o momento da pesquisa em que você vai compreender como é aquele locus da pesquisa, como é aquele grupo, o que é que de fato você está querendo pesquisar, que informações são relevantes, né? Então, nessa fase aqui, para essa fase, geralmente a gente escolhe um objetivo específico, já que nesse nível, né, quando eu falo para vocês no nível de graduação, as pesquisas nós trabalhamos com pouco tempo, então 6 meses, 1 ano de pesquisa, então para fazer a análise da realidade a gente tem um objetivo específico, né? E aí venho para essa fase, segunda fase, que eu chamo de desenvolvimento e intervenção, que é quando você vai de fato para campo
para verificar a eficiência ou não daquilo que você está propondo. E aí, para essa parte aqui, a gente geralmente eu destino 1 ou 2 objetivos específicos, né? E por fim, eu chamo de fase de busca por respostas, ou seja, diante, né, aquela fase final, diante de tudo que foi feito, que respostas eu tenho daquilo que eu executei. E aí aqui também a gente deixa 1 ou 2 objetivos específicos. Vamos para o exemplo prático, à luz do objetivo geral que a gente escreveu, né? Então, assim, qual foi o objetivo geral? Compreender as contribuições do uso do GeoGebra no ensino, né, no estudo, perdão, de gráficos de funções por parte dos alunos do primeiro ano do ensino médio do IFP Campus Floriano. Bem, então eu quero compreender as contribuições desse app. No meu objetivo específico, na primeira parte de análise da realidade, geralmente, na análise da realidade, né, eu estou dizendo geralmente, né, o que é que eu oriento para os meus alunos? Você vai escolher um verbo descritivo ou exploratório, pois a análise da realidade, geralmente nós fazemos ou descrevendo, ou fazendo, né, ou explorando essa realidade inicialmente. Então, vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu quiser fazer de forma descritiva, um dos objetivos é o seguinte: caracterizar o perfil dos alunos acerca dos conhecimentos matemáticos sobre gráficos e funções. Veja que esse objetivo é muito parecido com um objetivo exploratório, né? Que, por exemplo, identificar o conhecimento prévio dos alunos acerca dos conceitos de gráficos e funções. Professor, mas é muito parecido. Sim, mas veja só, para eu descrever, eu posso, por exemplo, fazer uma observação direta, ou seja, na minha pesquisa, eu vou fazer uma observação em sala de aula de 1 ou 2 semanas para identificar quais são os conhecimentos matemáticos daqueles alunos acerca de gráficos e funções, que isso nós vamos discutir de uma forma mais específica quando estivermos abordando metodologia, né? Mas se ao invés de descrever eu quiser fazer explorar o ambiente, eu posso. Ao invés de observar, eu posso aplicar um teste diagnóstico inicial. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar o conhecimento prévio dos alunos. Então, veja que eu tenho 2 possibilidades de fazer análise da realidade. Qual é que você vai escolher? Bem, a que você achar melhor, que você analisar como importante junto com o seu orientador. Eu estou só mostrando para vocês que nesse objetivo específico destinado à análise da realidade, geralmente nós usamos ou objetivos descritivos, né, com função descritiva, ou exploratória. Lembrando que os dois, por exemplo, esses 2 objetivos, ele tem a mesma finalidade, que é de fazer aquela análise de realidade, tá? Com relação ao desenvolvimento de intervenção, geralmente o objetivo ou os objetivos que nós usamos são exploratórios. Então, por exemplo, feita aquela análise inicial, agora o que é que eu vou fazer? Apresentar o app GeoGebra como ferramenta para o estudo dos conceitos de gráficos e funções. Então, aqui vai ser meu segundo objetivo específico, né? Feito isso, né? E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Bem, você pode fazer uma oficina, você pode fazer um mini curso, você pode fazer um projeto de ensino, você pode fazer um projeto de extensão. Lembrando que, se você fizer um projeto de ensino de extensão, você está fazendo uma relação intimamente, né, com pesquisa. Então, a forma como você vai fazer esse objetivo específico vai ser descrito na metodologia. Veja que tudo se encaixa, né? Quando nós estivermos discutindo metodologia, nós vamos voltar a esses pontos, tá certo? Então, só dando exemplo, por exemplo, para cumprir esse objetivo específico, eu poderia desenvolver uma oficina, né? E aí, por fim, nas buscas de resposta, né, nós podemos, e aí necessariamente não, mas digamos assim, usualmente, os verbos são explicativos quando eu quero buscar respostas. E aí aqui eu crio 2 objetivos específicos. Primeiro, analisar a importância do GeoGebra como uma ferramenta para o estudo dos conceitos de gráficos e funções. Isso aqui é um objetivo específico, explicativo.
E o outro, avaliar o conhecimento adquirido por parte dos alunos pesquisados acerca dos conhecimentos de gráficos e funções. Então, na busca por respostas, o que é que eu posso fazer? Eu posso analisar qual foi a importância do GeoGebra. Isso eu posso fazer de que forma? Posso fazer por uma observação, posso fazer fazendo uma entrevista, aplicando um questionário, perguntando para os alunos o que é que eles acharam da utilização do GeoGebra, enfim. Né? E esse segundo verbo aqui, ou esse segundo objetivo específico aqui, que for de avaliar o conhecimento adquirido, eu posso fazer aplicando um teste diagnóstico, uma avaliação de conceito, enfim. Né? Isso tudo, definido o objetivo específico, a gente vai descrever de forma mais elaborada como vamos atingir eles na metodologia. Né? Mas eu espero que com esses 5 exemplos de objetivos específicos vocês tenham compreendido como se constrói um objetivo geral e a partir desse objetivo geral, quais são os passos para se definir objetivos específicos. Tá? Então, nossa aula de hoje ela se resumia a aprender a construir um objetivo geral e aprender a construir objetivos específicos. Lembrando que os objetivos específicos eu apresentei 3 fases, tá certo? E apresentei esses seguintes objetivos para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Com ela nós discutimos como construir um objetivo geral à luz do problema de pesquisa e como construir objetivos específicos para que respondam ao objetivo geral. Bem, pessoal, por hoje é só. Né? Até a próxima. Bom trabalho.